Quando o Brasil joga, o dia de trabalho acabou. Imagina o Brasil parando. As ruas silenciosas, o comércio fechado e até cirurgias sendo adiadas. Parece exagero? Mas é real. Ao longo da história, o futebol teve o poder de parar o país inteiro. Seja por uma final de Copa do Mundo, um jogo decisivo entre clubes rivais, ou até por momentos trágicos que chocaram o mundo do esporte. Neste vídeo, vamos relembrar 10 momentos em que o futebol parou o Brasil. E eu te garanto, alguns deles vão te emocionar, outros vão te arrepiar, e todos vão te fazer entender por que o futebol é muito mais do que um jogo pra gente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e no final, clica nos vídeos sugeridos para continuar nessa viagem pela paixão nacional. Agora prepara o coração, porque vamos do 10 ao 1. 10ª aposentadoria de Pelé, 1977. Era o dia 1º de outubro de 1977, quando Pelé se despediu oficialmente dos gramados, vestindo a camisa do New York Cosmos, em um amistoso contra o Santos. Apesar de acontecer nos Estados Unidos, o impacto no Brasil foi avassalador. Pelé não era só o maior jogador da história, ele era símbolo nacional, orgulho, identidade. As emissoras brasileiras interromperam a programação para transmitir ao vivo o adeus do rei. Pessoas choravam em casa, nos bares e nas ruas. Foi um luto coletivo. Um silêncio emocional tomou conta do país. Foi como se o Brasil tivesse perdido um pedaço de si mesmo naquele momento. 9. Brasil x Alemanha, 7-1, Copa de 2014. É impossível esquecer. Dia 8 de julho de 2014, o Brasil inteiro parou para assistir à semifinal da Copa, contra a Alemanha. O país acreditava, torcia, esperava. Mas, aos 29 minutos do primeiro tempo, o placar já marcava 5-0 para os alemães. A dor foi coletiva. Um silêncio mortal tomou conta das ruas. As festas viraram velório. O país estava em choque. Foi mais do que uma derrota. Foi um trauma. A tragédia do Mineirão entrou para a história como o jogo mais humilhante da seleção. E o mais incrível? O Brasil inteiro assistiu até o fim, com os olhos marejados e o coração em pedaços. 8º gol de Éder contra a URSS, Copa de 1982. Primeiro jogo da seleção na Copa de 1982. O Brasil enfrentava a União Soviética, e quando o jogo parecia perdido, Éder recebe uma bola na entrada da área e solta um petardo no ângulo. Gol! Um golaço histórico. A explosão foi imediata. As buzinas tomaram as ruas, gente gritando nas janelas, fogos no céu. Foi o primeiro momento de paixão arrebatadora daquela seleção mágica. Aquele gol deu esperança, deu alma ao time. E o Brasil acreditou como nunca. Um momento que congelou o tempo, onde o futebol se transformou em poesia. 7. Morte de Garrincha, 1983. No dia 20 de janeiro de 1983, o Brasil perdeu Garrincha, o anjo das pernas tortas. O país acordou triste. Jornais estamparam sua morte em letras grandes. Nas ruas, não se falava em outra coisa. O velório foi acompanhado por milhares de pessoas. Garrincha era o símbolo da alegria dentro de campo. Fora dele, foi esquecido e sofreu. Sua morte fez o Brasil refletir sobre o tratamento dado aos ídolos. E naquele dia, até quem não gostava de futebol sentiu a perda. O país parou em respeito, em tristeza e em vergonha. 6. Corinthians campeão mundial, 2000. Quando o Corinthians venceu o Vasco nos pênaltis e se tornou o primeiro campeão mundial de clubes da FIFA, a torcida explodiu em todo o Brasil. Fogos de artifício, choros de alegria
e um sentimento de agora somos gigantes. A final, disputada no Maracanã, parou São Paulo e diversas outras cidades. Milhões de corintianos acompanharam cada lance com o coração na mão. O jogo foi tenso, mas a comemoração foi eterna. Para muitos, aquele foi o maior dia da história do clube. E mesmo quem torcia contra, parou para ver. 5. Morte de Ayrton Senna em pleno domingo de futebol, 1994. Domingo, 1º de maio de 1994. O Brasil se preparava para mais um dia típico. Fórmula 1 de manhã e futebol à tarde. Mas naquela manhã, o país parou de um jeito diferente. Quando Ayrton Senna bateu em Imola, o silêncio caiu como uma cortina. Não se ouvia mais música. Não havia clima para futebol. Os jogos aconteceram, mas estavam vazios de alma. As pessoas não conseguiam sorrir. O futebol não parou oficialmente, mas o Brasil sim. Até o gol não teve o mesmo gosto. O maior ídolo esportivo do país morria ao vivo. E a bola, pela primeira vez, parecia não ter mais sentido. 4º gol de Bebeto e a comemoração do berço. Copa de 1994. Quartas de final contra a Holanda. Um jogo tenso, nervoso, até que Bebeto marca um golaço e sai correndo com os braços embalando no ar. Era a comemoração pelo nascimento do seu filho. Naquele momento, o país inteiro sorriu junto. O gesto virou símbolo. Famílias se abraçaram, mães choraram, pais se emocionaram. Foi mais do que um gol. Foi um momento de ternura nacional, em meio à tensão. A comemoração entrou para a cultura popular, sendo repetida em aniversários, propagandas, até em casamentos. Foi o futebol mostrando seu poder de emocionar além das 4 linhas. Terceira final da Libertadores. Flamengo x River Plate, 2019. Era 23 de novembro de 2019. O Brasil parou para assistir uma final histórica entre Flamengo e River Plate. E até os não-flamenguistas sabiam. Aquilo era especial. O jogo estava difícil, o título parecia perdido. Até que Gabigol, nos minutos finais, marcou 2 gols e virou o jogo. A explosão foi insana. Bairros inteiros no Rio de Janeiro entraram em êxtase. O Brasil vibrou com uma das viradas mais épicas do futebol sul-americano. Era como um roteiro de cinema. E naquele dia, o tempo parou por 2 minutos mágicos. Até quem não torcia para o Flamengo parou para aplaudir. Segunda, Brasil Tetra, Copa do Mundo de 1994. O dia 17 de julho de 1994 entrou para a história. Depois de 24 anos, o Brasil finalmente voltava a conquistar uma Copa. E foi nos pênaltis. A tensão era tanta que tinha gente com a mão no coração, chorando antes da bola entrar. Quando Roberto Baggio isolou a cobrança, o grito entalado saiu como uma explosão. Fogos de artifício, buzinas, lágrimas. O país se abraçou. Romário chorava. Tafarel voava. Era mais do que um título. Era uma redenção nacional. Aquele domingo virou um feriado não oficial. E até hoje, ao rever aquela cena, o Brasil sente o arrepio da glória. Primeiro, Brasil Penta, Copa de 2002. Dia 30 de junho de 2002. Madrugada no Brasil. Mesmo assim, ninguém dormiu. Era a final contra a Alemanha. E quando Ronaldo Fenômeno marcou os 2 gols, o Brasil explodiu de alegria, emoção e orgulho. O país inteiro acordou antes do sol para ver aquilo. As ruas estavam vazias às 8 horas da manhã. Mas logo depois da vitória, virou carnaval fora de época. Gente se jogando em fontes, desfiles improvisados, fogos estourando até o meio-dia. O Penta não foi só um título, foi a afirmação de uma geração. O futebol, mais uma vez, uniu o país como só ele consegue fazer. E aí,
Qual desses momentos mais mexeu com você? De Pelé ao Penta, de Garrincha ao 7x1, o futebol sempre teve o poder de parar o Brasil. E não é só pela bola, é pelas histórias, pelas emoções, pelas memórias que viram parte da nossa vida. Comenta aqui embaixo qual desses momentos você viveu ou ouviu seus pais contarem. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve e não sai daqui sem clicar nos vídeos sugeridos, porque tem muita história incrível te esperando. E como sempre, valeu e até a próxima.